Algo mudou devagar nos bastidores da aviação. Não começou com um anúncio barulhento, nem com uma crise. Mas, recentemente, a American Airlines, a Delta e a United fizeram um comunicado que, discretamente, confirmou o que já estava acontecendo. A pergunta não é o que elas disseram. A verdadeira questão é por que escolheram falar agora, e o que já pode estar mudando por trás das cortinas. A mudança não começou com uma manchete. Começou com pequenos ajustes que pareciam normais. Para quem viaja com frequência, os primeiros sinais apareceram nas telas de preço. As tarifas se moviam de um jeito sutilmente diferente. As passagens básicas ficaram mais restritas. As taxas de remarcação sumiram em alguns casos, mas outras limitações apareceram no lugar. A bagagem continuou sendo cobrada. As cabines seguiram divididas em categorias. A estrutura não ficou mais barata. Ficou mais cheia de camadas. Ao mesmo tempo, os horários dos voos começaram a mudar de ritmo. Algumas rotas foram reduzidas e meses depois voltaram com novos horários. Certas conexões regionais simplesmente acabaram. Os hubs ficaram ainda mais centrais. Cidades médias perderam opções diretas. Nada disso parecia grande coisa sozinho. As empresas sempre ajustam rotas conforme a demanda. A explicação fazia sentido. Mas os ajustes não eram casos isolados. Com o tempo, o mesmo padrão apareceu nas três maiores, American Airlines, Delta Airlines e United Airlines. Os anúncios foram separados. O tom foi cuidadoso. Mas a direção parecia a mesma. Os programas de fidelidade foram outro sinal discreto. Acumular milhas ficou mais ligado ao dinheiro gasto do que à distância voada. As metas para subir de nível foram revisadas. Os benefícios mudaram nas letras miúdas, não em manchetes. As mudanças não foram vendidas como cortes. Foram chamadas de modernização. Por anos, esses programas foram laços emocionais. Eles recompensavam a constância. Criavam apego. Quando esses sistemas mudam, é mais do que só controle de custos. É uma nova definição do que importa. E, mesmo assim, quase ninguém parou para pensar. O motivo, em parte, foi o momento. Essas mudanças não vieram todas de uma vez. Elas foram espaçadas ao longo dos trimestres. Um ajuste de preço aqui. Uma rota mexida ali. Um comunicado vendido como inovação. Cada passo parecia independente. Até nas reuniões com investidores, os executivos falavam num tom contido. Eficiência, otimização, flexibilidade. Palavras comuns no mundo corporativo. Raramente viram preocupação pública. Os investidores prestavam atenção. Quem viaja, nem tanto. Tinha também o contexto. O setor aéreo tinha passado por uns anos complicados. Problemas de pessoal. Novos hábitos de viagem. Preço do combustível nas alturas. Nesse cenário, qualquer ajuste operacional parecia necessário. Até esperado. Mas um detalhe passou batido. As três maiores empresas não estavam só reagindo. Elas estavam estreitando o foco. Menos rotas experimentais. Mais atenção nos hubs lucrativos. Controle maior sobre as categorias de preço. Menos paciência com demanda imprevisível. Não era uma expansão agressiva. Era uma consolidação do modelo. Sozinhas, essas decisões até que faziam sentido. Juntas, mostravam que todas enxergavam o futuro do mesmo jeito. Não houve acordo público. Nenhuma coordenação explícita. Mas os movimentos ecoavam uns aos outros no tom e no tempo. Quando uma mexia na fidelidade, a outra seguia em poucos meses. Quando uma ajustava o embarque, as outras estudavam ideias parecidas. O setor não congelou. Ele se estabilizou. Estabilidade pode ser boa, mas também pode ser sinal de que a competição virou outra coisa, mais silenciosa. Quem viaja começou a notar menos promoções radicais. As ofertas relâmpago ficaram mais segmentadas. A flexibilidade virou artigo com condições. O discurso de escolha continuava lá. A mecânica por baixo é que tinha mudado. O anúncio recente não mostrou um caminho novo. Ele só reconheceu um caminho que já estava sendo trilhado. Quando foi dito em voz alta, boa parte do ajuste já estava pronto. O que pareciam pequenas mudanças operacionais, agora parecem todas ligadas. O padrão só fica claro quando juntamos as peças.
E quando essas peças se encaixam nas mesmas três empresas dominantes, fica mais difícil chamar de coincidência. Os sinais estavam lá, públicos, registrados, e quase ninguém parou para pensar no que eles significavam juntos. Essa falta de atenção silenciosa talvez seja o detalhe mais importante. Porque, quando os primeiros sinais passam em branco, as mudanças maiores ganham espaço para se instalar, sem resistência, sem debate, sem pressa. E esse silêncio moldou tudo o que veio depois. Os ajustes estavam à vista, mas não pareciam urgentes. Viajar de avião é um setor feito de movimento constante. Atrasos acontecem. Preços sobem e descem. Rotas mudam conforme a estação. Como a mudança é normal, quem viaja aprende a aceitar sem perguntar muito. Quando a passagem fica mais cara, a culpa é do combustível. Quando o voo direto acaba, a culpa é da demanda. Essas explicações são razoáveis. Elas acalmam. Fecham o assunto rápido. E é por isso que os primeiros sinais não chamaram atenção. Lá dentro dos sistemas da American, da Delta e da United, a linguagem da mudança foi cuidadosa. Os comunicados falavam em experiência do cliente. As reuniões com investidores focavam em sustentabilidade e eficiência. As atualizações vinham como melhoria, não como corte. Até as mudanças nos programas de fidelidade foram vendidas como simplificação. Os modelos baseados em gastos foram chamados de mais justos. As novas metas, de mais alinhadas com o valor. Quase nenhum comunicado usava palavras que sugerissem aperto ou controle. Outro motivo para o padrão ter passado batido é como a gente consome informação. A atenção do público vai para o que é visível: voos atrasados, mala extraviada, briga de passageiro filmada. Mudanças estruturais não rendem vídeo. Elas acontecem quietas, em documentos e relatórios. Tem também um lado psicológico. Quando três empresas grandes atuam no mesmo ambiente, respostas parecidas parecem naturais. Se o combustível sobe, todas ajustam o preço. Se falta pessoal, todas cortam voos. Decisões iguais parecem pressão do momento, não estratégia combinada. Mas tem diferença entre reagir ao mesmo problema e, aos poucos, todas chegarem na mesma estrutura. Essa diferença é sutil. Por exemplo, quando as classes de tarifa ficam mais segmentadas em várias empresas, pode parecer concorrência. Na prática, também pode criar previsibilidade. Quem viaja começa a ver menos oscilação radical nos preços. O leque se fecha. As opções parecem mais estruturadas do que flexíveis. Previsibilidade diminui risco. Acalma investidor. Também reduz a volatilidade dentro do sistema. A maioria dos passageiros não acompanha teleconferência de resultado. Não compara métricas de fidelidade nos mínimos detalhes. Eles reagem à experiência imediata. Se os voos ainda existem e os assentos estão lá, as mudanças profundas continuam invisíveis. A pandemia também deu um bom disfarce para as mudanças estruturais. O setor já tinha passado pelo caos. Na recuperação, todo ajuste era esperado. Controle de capacidade. Reorganização da malha. Corte de custo. Nesse contexto, a consolidação gradual não pareceu estranha. Mas, enquanto a atenção estava na recuperação, o alinhamento interno continuava. Os modelos de receita pendiam para o segmento premium. A força dos hubs crescia. Mercados menores perdiam voos sem alarde. Nada disso exigiu segredo. Só exigiu tempo. Tempo deixou as mudanças parecerem normais. E, quando viram normal, deixaram de ser mudança. O anúncio que saiu recentemente não abalou o mercado. Não pegou analistas de surpresa. De certa forma, só confirmou o que quem acompanha o setor já sentia. As três maiores empresas americanas estavam operando com uma lógica mais estável e parecida. Mas, se a lógica vinha se formando havia anos e os sinais estavam claros, por que o debate público foi tão pequeno? Talvez porque mudança gradual raramente exige reação na hora. Ou talvez porque as consequências ainda não tinham chegado num ponto em que não pudessem mais se misturar com a rotina. O que importa agora não é saber se os sinais estavam claros. É saber se o alinhamento foi intencional ou apenas inevitável. E essa diferença vai ficar mais difícil de ignorar conforme o padrão continuar se desenrolando. O setor aéreo já viu anúncios grandes antes. Fusões. Falências, encomendas de aviões novos, brigas trabalhistas.
Aqueles momentos foram barulhentos. Trocaram logotipos, trocaram líderes, mudaram as manchetes. Esse momento é diferente. No passado, quando uma grande empresa fazia um movimento ousado, outra respondia rápido. Começava uma guerra de preços. Rotas eram criadas para competir de frente. Campanhas de marketing destacavam as diferenças. A concorrência era visível. Parecia ativa. Hoje, o tom é mais contido. Quando a American mexe na estrutura de fidelidade, não há uma reação dramática da Delta ou da United. Aos poucos, ajustes parecidos aparecem nas outras. Não idênticos, mas na mesma direção. Décadas atrás, as empresas competiam pesado na distância voada. Quem voava mais longe acumulava mais. Hoje, acumular está mais ligado a quanto se gasta. Essa transição não aconteceu da noite pro dia, mas aconteceu nas três grandes num espaço curto de anos. O mesmo padrão aparece na estratégia de frota. Em vez de expansão rápida para novas cidades, o foco virou fortalecer os grandes hubs. Aeroportos grandes recebem mais investimento. Cidades menores veem menos testes. O crescimento parece controlado. Isso mostra uma mudança de filosofia. Antes, o jogo era ganhar mercado a qualquer custo. As empresas entravam no território uma da outra. Aceitavam prejuízo temporário para ganhar presença. Essa abordagem criava instabilidade, mas também criava rivalidade visível. Agora, a ênfase parece ser estabilidade. Eficiência. Proteger margem. Os comunicados oficiais refletem essa mudança. Executivos falam menos em conquistar rotas e mais em otimizar a malha. Destacam cabines premium e receita de fidelidade. Enfatizam crescimento disciplinado. Essa não é linguagem de recuo. É linguagem de consolidação. Consolidação não significa coordenação secreta. Significa que cada empresa pode estar chegando às mesmas conclusões sobre risco. Depois de anos de turbulência econômica, previsibilidade virou moeda valiosa. Tem também o papel da tecnologia. Sistemas de dados agora permitem que as empresas ajustem preços com precisão cirúrgica. Algoritmos mudam tarifas em tempo real. Em vez de grandes guerras de preço, microajustes acontecem por trás de muros digitais. A competição fica menos visível para o público. Para quem viaja, a experiência parece estruturada. As taxas de escolha de assento seguem um padrão conhecido. As restrições da tarifa básica se parecem. Os sistemas de upgrade têm metas familiares. A superfície ainda mostra três marcas diferentes. Por baixo, a lógica operacional é mais uniforme. É isso que torna esse momento diferente. O anúncio não declarou vitória ou expansão. Ele reconheceu uma direção que já estava em curso. Uma direção que reduz surpresas. Uma direção que diminui a imprevisibilidade. Em outros tempos, um alinhamento desses teria gerado debate. Hoje, passa com pouca reação pública. Mas a história mostra que setores inteiros raramente ficam em equilíbrio calado para sempre. Quando a competição vira algo sutil em vez de visível, o poder sai das batalhas abertas e vai para os sistemas internos. O foco sai de quem ganha hoje e vai para quem controla a estrutura de amanhã. E essa mudança, quando se instala, pode remodelar expectativas de maneiras que não ficam claras na hora. A diferença entre passado e presente não é no tamanho, é no tom. E o tom, muitas vezes, diz mais do que a estratégia sozinha. O que não se sabe é por quanto tempo esse equilíbrio mais calmo vai se sustentar antes que forças externas comecem a testá-lo. Sistemas grandes não reagem rápido. Eles se ajustam em camadas. Quando as grandes empresas mudam de direção, os efeitos vão longe. Os aeroportos percebem primeiro. A locação de portões é revista. Contratos de longo prazo são repensados. Se uma companhia dominante concentra mais voos num hub principal, os planejadores do aeroporto respondem com mudanças na infraestrutura que podem levar anos para ficar prontas. Nos bastidores, as empresas regionais também sentem o movimento. Companhias menores muitas vezes operam sob contrato das marcas grandes. Quando a estratégia de malha aperta, esses contratos são renegociados. Algumas rotas regionais encolhem. Outras somem. As mudanças raramente viram manchete nacional, mas remodelam as opções de viagem locais sem alarde. A influência da American, da Delta e da United vai além dos passageiros.
Parcerias com cartão de crédito, lojas nos aeroportos, fabricantes de avião e até secretarias de turismo ajustam suas expectativas com base nos sinais que elas dão. Quando os programas de fidelidade pendem mais para o gasto, os bancos redesenham as pontuações dos cartões. Quando as cabines premium ganham mais peso, os interiores das aeronaves são reconfigurados. Essas decisões exigem investimento. Investimento exige confiança de que a direção vai se manter. Os reguladores também observam, não com alarme, mas com atenção. O equilíbrio competitivo na aviação sempre foi um ponto sensível. Se as grandes se mexem parecido, analistas começam a comparar padrões de preço, sobreposição de rotas e impacto para o consumidor. Nada disso acontece em público a princípio. Acontece em documentos, reuniões fechadas e conversas particulares. A economia em geral também entra na dança. Gerentes de viagem corporativa renegociam contratos baseados na previsibilidade das tarifas. Agências de viagem adaptam as estratégias de reserva. Até os sites de busca refinam como mostram as opções de passagem, refletindo as novas estruturas introduzidas pelas empresas. A resposta não é resistência, é adaptação. É assim que a influência opera quando é constante em vez de agressiva. Um sinal claro de um player dominante não precisa ser alto, só precisa ser consistente. Com o tempo, o ecossistema começa a espelhar essa consistência. Aeroportos priorizam contratos de longo prazo em vez de experimentos com empresas menores. Investidores recompensam margens previsíveis. Analistas financeiros descrevem o setor como disciplinado. Disciplina pode ser uma qualidade. Reduz risco. Gera confiança. Mas também diminui o espaço para disrupção. Quando três grandes empresas se alinham gradualmente em torno de estabilidade e eficiência, os concorrentes menores enfrentam um ambiente mais duro. Entrar fica mais difícil. A oscilação de preços diminui. As bordas do mercado ficam definidas. Para quem viaja, as mudanças são sutis no começo. Menos quedas bruscas de preço. Mais caminhos estruturados para upgrade. A sensação de que as opções existem, mas dentro de limites mais apertados. O sistema não resiste a essa mudança porque ele se beneficia da previsibilidade. Estabilidade tranquiliza os bancos. Tranquiliza os acionistas. Tranquiliza os parceiros de longo prazo. Mas a estabilidade também levanta uma pergunta silenciosa. Se o sistema ficar confortável demais com o alinhamento, o que acontece quando uma pressão externa vier para testá-lo? Porque nenhum setor fica isolado da mudança para sempre. E quando a pressão aperta contra uma estrutura feita para a estabilidade, a resposta pode mostrar onde ainda existe flexibilidade de verdade e onde não existe mais.